Boa tarde, Humberto. Boa tarde. A gente comentava com o Luizinho, o Curitiba ainda não venceu 2 jogos seguidos nessa Série B, né? Diante de tudo que vem acontecendo, essa pressão, até você vir entender que é normal, por conta dos resultados, quanto vai ser importante uma vitória amanhã contra o Vila Nova? Tanto para a sequência, para a tabela, para a classificação, mas também para dar uma tranquilidade para o teu trabalho, para os jogadores e, quem sabe, virar uma chavinha aí dentro da Série B. Olha, a vitória é sempre importante. Boa tarde a todos. Os tabus, já que a gente não conseguiu ainda ter 2 vitórias seguidas. Então, é um momento na competição do Campeonato Brasileiro, né? Então, e a vitória é sempre bem-vinda. Tranquilidade, como eu sempre falei. Quem trabalha no meio do futebol, essa palavra, ela não combina muito, né? Então, é focar no nosso próximo adversário, que é o Vila Nova, canalizar nossas energias para fazer um grande jogo e conseguir essa vitória. Humberto, para um time ele ter um padrão de jogo, ter um entrosamento, não se pode mexer muito na equipe, né? Coisa que você não está conseguindo aqui, repetição da equipe. Agora você tem a volta aí do Alano, tem à disposição o Vitor Carvalho. Por outro lado, não terá o Wilson, não terá de novo o Patrick Bray, não terá o Rafinha. Como é que fica a formação do teu time para o jogo? Olha, a gente sempre acredita, né, Osmar, nessa questão de manutenção, para que a gente possa ter esse entrosamento, né? Claro que a gente tem tido essa dificuldade, mas nunca que nós lamentamos e usamos isso como muleta. A gente sempre oportunizou e deu confiança para aquele atleta que fosse a campo representar a equipe do Curitiba. Nesse próximo jogo também, a única coisa que a gente sempre lamentou e que a gente lamenta são as ausências de atletas por lesão, né? Então, infelizmente, o Rafinha e o Wilson vão estar fora dessa partida por questão de lesão, então isso é algo que eu lamento bastante, mas dar força para aqueles que vão entrar. Eu tenho certeza que irão representar muito bem o Curitiba e vão nos ajudar a gente concretizar o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Ainda sobre o time, o Vitor Carvalho ele volta normalmente para o meio do campo ali, agora que ele retorna de suspensão. E se você pensa em colocar o Giovani no meio, já que você não tem o Rafinha, e no último jogo ele transitou entre as pontas, né? Ele ficou bem livre ali, se deixou ele bem à vontade no jogo, e ele teve um bom rendimento. E você próprio colocou durante o jogo o Giovani, né? Se você pensa nessa formação, às vezes nem colocar coloca o Juan Alano de um lado, o Robson do outro e o Giovani ali no meio mesmo, ou você pensa em manter o Thiago Lopes e só colocar o Juan Alano mesmo voltando de suspensão? O Giovani, infelizmente, de início de jogo, ele ainda não está apto ainda pela sua questão física, por isso que essa possibilidade ela acaba não evoluindo, né? Então, um atleta que a gente tem tido cuidado com ele, conversamos bastante com ele também, e vai gradativamente ganhando esse condicionamento, e eu tenho certeza que irá, o mais rápido possível, estar também gerando essa possibilidade de iniciar a partida. Mas, infelizmente, nesse primeiro momento, ele não tem a capacidade física de iniciar o jogo. Então, por isso, dessa maneira, ele não encaixa para iniciar a nossa formação de jogo. O Vitor, a opção nossa é manter o Matheus Salles, até mesmo porque a gente precisa ter um jogo mais... o Salles é um atleta que ele consegue construir melhor e ter essa presença, essa chegada também. O Vitor, ele é um atleta de mais contenção, por jogar dentro de casa, então a gente precisa ter uma equipe mais ofensiva, por isso que vamos optar pelo Matheus Salles. Humberto, até nessa posição de primeiro volante, já era uma pergunta que eu queria fazer anteriormente, agora ganha um novo capítulo, que é a saída do João Vitor, né? Por que da opção, até então, depois da intertemporada, pelo João na reserva, já que era um jogador bem regular até então na temporada, e a saída dele, assim, foi liberado pela comissão técnica normalmente, pesou mais também uma opinião do jogador, como é que foi que se definiu isso? Olha, o João Vitor foi uma questão, após a nossa vitória contra o São Bento, ele me chamou, externou, né, essa proposta que ele recebeu do CSA. Junto com essa proposta, mencionou uma questão familiar dele, que ele é de Maceió, né? Então, e o atleta, para ficar aqui a 50%, não tem como, né? Porque o objetivo nosso é muito grande. Você precisa estar a totalidade do atleta focado e comprometido com o trabalho. E naquele momento a gente entendeu, e ele também, com suas palavras, deixou bem claro que se ficasse ia ter essa situação. Aí foi uma questão de direção, a gente não pode contar com um atleta que está com desejo de ir para outro lugar. Então, a gente lamenta, porque era um atleta que, como você bem frisou, tinha sua regularidade dentro do elenco quando jogou,
mas por opção, e isso aí é a página virada, já não pertence mais ao Curitiba, então nós temos que canalizar nossas energias, nossas forças para que esses atletas que aqui estão. Até por causa da saída dele, tem a intenção da comissão técnica de contar com mais algum atleta aí para a função? Foi passado alguma coisa para a diretoria? Olha, claro que a gente, a partir do momento que sai um atleta, a gente entende que precisa repor, mas vamos com cautela, vamos estudar o mercado, até porque nós temos jogos aqui, tem atletas que possam fazer também essa função. Então, internamente aqui nós vamos resolvendo essa situação e assim que a gente tiver um posicionamento, a gente passa para vocês o nome desse atleta que possa vir a nos ajudar e acrescentar no nosso elenco. Humberto, a posição ali na tabela no momento, a distância até que é curta para o G4, mas tem vários times, o Curitiba é o 9º colocado, acho que fica meio claro que só com uma sequência de vitórias é que vai chegar lá, né? Como é que é ter essa consciência, porque desde o início do Brasileirão de 2017, ainda na Série A, que o Curitiba não ganha 3 jogos seguidos, e como você mesmo já falou, nessa atual campanha ainda não ganhou 2 seguidas. Há essa consciência dentro aí do trabalho de vocês? Com certeza. Para você crescer dentro da tabela, porque o nosso caso tem essa necessidade, então a gente precisa ter sequência de vitórias, um campeonato de pontos corridos, um campeonato que a vitória te traz 3 pontos, você só consegue dar um salto e entrar no pelotão da frente ali quando você conquista essa sequência de vitórias, né? Então, é em busca disso que nós estamos trabalhando. Claro que, como nós falamos antes do jogo do São Bento, a gente vai vivenciar e vai pensar única e exclusivamente para o nosso próximo adversário. Nesse caso, agora em questão é o Vila Nova. Então, é fazer de tudo para que a gente possa, dentro de casa, fazer o fator casa prevalecer e conseguir essa vitória. E eu tenho certeza que conseguindo essa vitória, até porque a rodada vão existir alguns confrontos, com a nossa vitória a gente consegue ainda diminuir essa distância, né, que hoje ela está a 5 pontos do primeiro colocado e a 3 do G4. Ela iniciou a rodada, a gente a 4 do G4 e a 7, se eu não me engano, do primeiro colocado. Então a gente conseguiu diminuir, isso mostra a importância de vencer, tanto no aspecto de pontuação e de ranking dentro da tabela, e como questão emocional também, que a gente acredita muito nisso, quando o atleta está confiante, ele consegue potencializar as suas capacidades. Tudo bem, Humberto. Uma vez conversando com a gente, você brincou e falou que você podia levar o camelo até a beira do lago, mas você não podia obrigar ele a beber água, né? Você tem um limite até onde você consegue trabalhar com jogadores. Você acabou de falar aí do lado emocional. Sabendo que o time tem vivido momentos de tanta pressão, você tem exercitado até mais do que o normal ao teu lado psicólogo? Como é que tem sido esse trabalho? Sim, é um dos fatores, é uma das exigências que hoje o futebol cobra do treinador e da sua comissão. Mas eu fiquei muito feliz com a prova que esses atletas deram no jogo anterior. Nós saímos para o intervalo com revés, com placar adverso, vaiados, que é natural, o torcedor ele vem a campo e quer ver sua equipe vencendo e jogando. Naquela ocasião não conseguimos sair com a vitória parcial por intervalo. Segundo tempo nós conversamos ali, eles voltaram, mantiveram, conseguiram se manter focado naquilo que era preciso para poder empatar e virar o jogo. Felizmente nós conseguimos. Então é uma prova que existe uma evolução. Então esse fator emocional também ele é muito importante nesses momentos de jogos. A gente sabe da dificuldade que é a Série B, são jogos muito competitivos, então nós temos que continuar nesse processo de evolução, porque eu acredito muito na força mental e muitas vezes os jogos serão decididos nesse poder mental. Então a gente tem trabalhado também para passar essa segurança para os atletas, para que eles possam, dentro de campo, fazer aquilo que nós planejamos na nossa sessão de treinamentos. Humberto, ainda sobre a saída do João Vitor, é possível chegar de reforço? Nos bastidores surgiu a informação que ou o Alan Santos ou o William Farias, que já passaram por aqui, poderiam ser nomes que agradam a diretoria, por já terem passado aqui também. Você chegou a ser consultado sobre eles? Qual que é a sua posição sobre essas duas opções de reposição? São jogadores experientes aí para uma disputa de Série B. Como que eu falei, são 2 bons nomes, são 2 atletas que têm um histórico aqui dentro do clube, mas como eu falei anteriormente, a gente vai analisar com cautela, até porque foi prematura essa saída do João, e agora internamente aqui a gente optar, escolher, ir ao mercado para a gente poder
ser assertivo nessa escolha e que esse atleta que vier a suprir essa ausência do João possa nos ajudar a conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Humberto, depois do jogo com o São Bento, né, o presidente até deu entrevista, a gente falou depois a respeito da meta, né, que ele colocou internamente, que mesmo até elogiando o trabalho, se a meta de pontuação não for cumprida, pode acontecer a mudança no comando técnico. Queria perguntar para você, assim, como experiência de carreira até no futebol, né, não só como treinador, assim, mas para você é comum essa questão da meta a curto prazo, que pode levar a uma demissão? Você já trabalhou desta forma? Como é que está sendo para você? Olha, essa função nossa, vocês acompanham os outros clubes também, os dia a dia. Então, é aquilo que eu sempre falei, a minha preocupação, eu tiro sempre o pré, procuro me ocupar com aquilo que eu preciso fazer realmente, porque o resultado eu vou ter que fazer dentro do campo. Então, para eu conseguir resultados, eu preciso trabalhar muito a minha equipe. Essa equipe tem dado resposta. Então, nós vamos conseguir evoluir, nós vamos conseguir nossos objetivos aqui dentro. Então, contra a isso que é falado, eu vou ficar sempre com aquilo que eu acompanho do nosso presidente. É um presidente que está todos os dias presente, é um presidente ativo. Antes do jogo, nos mandou mensagens também de apoio. Provavelmente vai estar presente no treinamento de logo mais. Então, eu fico com essa mensagem, esse dia a dia que eu tenho com ele, e vamos guardar nossas energias para poder vencer o nosso oponente, que é o Vila Nova, no dia de amanhã. Então, nós precisamos estar forte, todo mundo com a mesma energia, com o mesmo pensamento, porque, como eu falei, a Série B é uma competição muito difícil, então você precisa estar muito forte, muito sólido dentro, para você conseguir os seus objetivos. Sim, até entre nós da comissão, nós também temos algumas metas para ser atingidas. É claro que a gente quer entrar ao G4, então você faz alguns jogos com um mínimo de pontuação ao máximo para que você possa estar dentro dessa colocação de G4, estudando também a tabela, muito em função desses jogos que vão ter de confronto, né? Então, a gente também tem essa cobrança, e a maior cobrança é minha, é do Humberto, em cima do Humberto. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de vencer, eu gosto de ver minha equipe jogando bem, e como eu falei anteriormente, a maior insatisfação quando eu não consigo ver minha equipe jogando da maneira que a gente quer, que a gente trabalha, é nossa. Então, eu tenho ficado muito feliz com a resposta que os atletas têm dado no dia a dia, a indignação e insatisfação deles também pós-jogo do Criciúma. Isso é um primeiro passo para você mudar um cenário, porque aquele dia foi um cenário ruim para nós, muito em função da derrota e do desempenho. Então, é crescer, evoluir, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir nossos objetivos desse ano.